Onda Livre, a tua rádio, a tua música. Sejam bem-vindos ao Espaço Prevenção e Promoção de Saúde e Segurança com a assinatura de Gil Angélico. Hoje em cima da mesa vamos falar na área de saúde de tuberculose. No tema segurança abordamos o tema biossegurança na tuberculose. O que é, quais os sintomas, como se transmite, como se previne, também se tem ou não cura, como se trata, são algumas das questões pertinentes para abordar nos próximos minutos. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Onda Livre. Bem-vindo a este espaço mais uma vez. Escolhestes a tuberculose para hoje, uma doença que continua a matar muita gente. É verdade, Rui. A tuberculose é a doença infectocontagiosa que em Portugal mata, em Portugal ou no mundo, continua a matar mais pessoas. Eu posso dizer que aproximadamente 2 milhões de pessoas morrem por ano devido à tuberculose. Um terço da população mundial encontra-se mesmo afetado por este bacilo, por este micróbio, o bacilo da tuberculose ou o bacilo de Koch. Apesar desta dimensão, e só para nos contextualizarmos um pouco, esta pandemia foi durante muito tempo esquecida por os investidores internacionais o que levou a Organização Mundial de Saúde a declarar a tuberculose como uma emergência mundial. Foi a primeira declaração do género na história da Organização Mundial de Saúde e gerou um efeito muito positivo, tendo sido uma campanha a mais bem-sucedida iniciativa de saúde pública com baixos custos, alguma vez implementada a nível mundial. Para percebermos também esta realidade em Portugal, assiste-se realmente a uma redução acentuada a nível endémico da tuberculose, a nível interno, e isto é uma consequência, é um resultado da melhoria dos índices de desempenho do Plano Nacional de Luta contra a Tuberculose. É uma grande redução que se tem verificado nos últimos anos. Contudo, mesmo assim, a nível interno, a nível de Portugal, as áreas urbanas de Lisboa, Porto e Setúbal, as grandes áreas, continuam a registrar a maior parte dos casos. E nesses locais o ritmo de declínio da tuberculose é mais lento. O que se compreende porque também a intensidade dos fatores de risco a que estão expostos são maiores. Só para compararmos em relação a Portugal, em relação à União Europeia, estamos, tendo em conta o número de indivíduos, a nossa população e o número de afetados, Portugal é um dos maiores países, ou o país com maior incidência nos casos notificados de tuberculose. Para quem não sabe, o que é a tuberculose? É uma ótima pergunta e faz todo o sentido nós esclarecermos aqui. A tuberculose é uma doença infecciosa, como eu disse, e é causada pelo micróbio, se assim o quisermos chamar, o bacilo de Koch. É uma doença contagiosa e transmite-se de pessoa para pessoa. Atinge sobretudo os pulmões e vai ser aqui que nós vamos incidir ao longo do programa. No entanto, pode atingir outros órgãos, outras partes do corpo, como gânglios, rins, ossos, o intestino e até as meninges. Muitas das pessoas devem estar a pensar neste momento quais são os sintomas mais evidentes. Olha, posso falar na tosse crónica, que é uma tosse que não surge esporadicamente devido, por exemplo, a uma irritação, mas sim se prolonga ao longo do tempo. E este é um dos fatores de alerta. Depois temos a febre, a hipertermia pode realmente também ser indicativo. A existência ou persistência de suores noturnos, e quando falamos neste tipo de suores, não é ligeiro, mas sim algo bastante acentuado, daqueles suores que acabam por ensopar os lençóis e nos fazem mudar a roupa da cama, que não nos fazem sentir confortáveis. Dores no tórax, a perda de peso lenta e progressiva, e aqui este também é um fator de alerta, porque quando não alteramos os nossos hábitos, não há motivo para o nosso peso estar a diminuir de uma forma progressiva. Então esse também pode ser um dos fatores de alerta. E depois temos a falta de apetite, a anorexia, ou até mesmo a apatia completa com quase tudo o que está à nossa volta. Isto são tudo fatores que podem e devem alertar-nos para consultarmos um médico e fazermos exames complementares de diagnóstico. Gil, como se transmite a tuberculose? O bacilo de Koch, que é aquele que nós aqui vamos abordar, este tipo de tuberculose, transmite-se pelo ar, através da respiração. E é esse o sistema que vai fazer com que o bacilo de Koch penetre no nosso organismo. Quando um doente com tuberculose tosse, fala ou espirra, acaba mesmo por espalhar algumas gotículas que contêm o bacilo, contêm o micróbio, e as pessoas que estão expostas a esse ambiente correm o risco de inalar o bacilo de Koch e ficarem infectados. Só a título de
possibilidade. Um espirro de um doente com tuberculose pode projetar no ar cerca de 2 milhões de bacilos, só para termos uma ideia daquilo que acontece quando um doente com tuberculose espirra e o grau de exposição que quem estiver à sua volta está sujeito. Uma pausa de 1 minuto e meio, voltamos já de seguida para continuar com o assunto em destaque hoje neste Olhar Livre, a tuberculose. Onda Livre, Macedo de Cavaleiros, 87.7 e 106 FM. Rádio Onda Livre. A tuberculose é o tema que estamos a falar nesta edição de quinta-feira, 6 de março. Um espaço com a assinatura de Gil Angélico. Gil, voltamos novamente ao assunto. Todas as pessoas que entram em contacto com doentes tuberculosos podem ser contagiados? Essa é uma importante pergunta e é importante realmente percebermos isto. Não é verdade que toda a gente que está exposta a doente ou ao ambiente onde esteve um tuberculoso possa ser contagiada. Aliás, a maior parte das vezes o nosso organismo acaba por resistir e a pessoa não adoece. O que acontece é que, por vezes, o organismo resiste no momento, mas o bacilo de Koch continua a estar presente naquele que foi sujeito e exposto a esse fator. E o que vai acontecer posteriormente é que, quando fragilizado por alguma doença, ou como a SIDA, como o cancro, a diabetes, ou até mesmo o alcoolismo, o nosso organismo vai ficar imunologicamente fragilizado e o bacilo de Koch, como está presente, como está albergado, vai acabar por se manifestar. Aquela população que está mais exposta a este risco acabam mesmo por ser os idosos, porque estão mais sujeitos à possibilidade de adoecer, também as crianças e aqueles que têm outro tipo de patologias que fragilizam o seu sistema imunitário. Já agora, todos os pacientes com tuberculose podem transmitir a doença? É importante também nós percebermos isso, porque não é verdade. Apenas os doentes com o bacilo de Koch no pulmão e que sejam bacilíferos, ou seja, que eliminem o bacilo no ar através da tosse, do espirro ou da fala, é que podem transmitir a doença. Esses sim. Quem tem tuberculose noutras partes do corpo, noutros órgãos, não fazem a transmissão. Porquê? Porque o bacilo de Koch não é eliminado ou não é transmitido através da tosse. O doente com tuberculose que já está a ser tratado, o risco de ele poder infectar outra pessoa é cada vez mais diminuto, sobretudo ao 15º dia após o início do tratamento, em que é provável que o paciente já não elimine o bacilo de Koch através da tosse ou da via aérea. É importante, claro, fazer uma vigilância e o médico de família ou o médico assistente irá fazer exames periódicos ao longo do tratamento para percebermos se realmente é eficaz e ele irá dizer no momento em que não há o risco de contágio. Que fatores facilitam o contágio? É de extrema importância nós termos atenção a estes fatores e preveni-los. Então, o que é que acontece ou quando é que nós estamos mais expostos? Se estivermos na presença de um doente bacilífero, como eu tinha dito atrás, é aquele que elimina os bacilos através da tosse, espirros ou até mesmo da fala. Respirar em ambientes pouco arejados e nos quais haja a predominância de pessoas fragilizadas pela doença. Se o ambiente for pouco arejado, quando o doente tuberculoso faz o tosse ou liberta o bacilo de Koch, ele vai ficar retido naquele ambiente e há a possibilidade de quem entrar e ficar exposto posteriormente àquela atmosfera vir a ficar infectado por o vírus ou por um micróbio. Assim sendo, não se deve permanecer durante vários dias ou de um tempo demasiado longo em contacto com doentes tuberculosos sem adotar medidas de proteção. Prevenção e promoção de saúde e segurança. Hoje o tema é tuberculose. Rádio Onda Livre. Como se previne? Dentro de 3 minutos vem a resposta. Primeira hora deste Olhar Livre nesta tarde de quinta-feira, 6 de março, com o apoio do Supermercado Generosa Confiança, do Talho Confiança em Macedo de Cavaleiros e Mogadouro, do Progresso Alfandiguense e também do Talho Central em Alfândega da Fé. O assunto que está em cima da mesa hoje na rubrica Prevenção e Promoção de Saúde e Segurança é a tuberculose. E certamente você deve estar bastante curioso ou curiosa relativamente à prevenção. Essa é a pergunta que vou colocar já
ao meu convidado, Gil, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Como se previne? Como se previne? Uma ótima pergunta. Realmente a prevenção é a arma mais poderosa e genericamente utilizada em todo o mundo. É feita através da vacina BCG, no caso da nossa patologia abordada hoje. Esta vacina é mesmo administrada nos primeiros 30 dias de vida, ou seja, logo após o nascimento, nos primeiros 30 dias, faz-se a administração desta vacina para atuar na prevenção da tuberculose. Aliás, é ainda administrada nos primeiros dias em que o bebê, ainda o recém-nascido, permanece nos cuidados ou nos serviços hospitalares. É obrigatório e faz parte do magnífico Programa Nacional de Vacinação e é tomada assim por milhões de crianças em todo o mundo. Depois deve ainda tratar-se o mais breve possível os doentes com tuberculose. Para quê? Para prevenirmos e minimizarmos o contágio e evitar que ele prolifere. Procurar não respirar, uma vez mais, em ambientes saturados, pouco arejados e pouco limpos. Esta doença que estamos a falar hoje tem ou não tem cura? E aí há uma boa notícia, é verdade que tem cura. Para tal é importante que o doente siga a prescrição do médico e as suas indicações e não interrompa em momento algum o tratamento. Porquê? Porque aí vai causar um agravamento. O que acontece muitas vezes é que a população inicia um tratamento e quando chega a um ponto, a um estadio em que não são visíveis os sintomas, em que deixa de ter sintomatologia, então deixa de tomar porque pensa que está curado. O que acontece é que realmente devem seguir de forma escrupulosa as prescrições médicas. Não devem interromper nem autotratar-se em momento algum. Seguir sempre até ao final a indicação. Olha, Gil, tenho aqui uma questão de alguém que está a acompanhar também o nosso programa e que enviou uma mensagem e que diz o seguinte: muito boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de perguntar como se trata a doença. Desde já obrigado a quem colocou a questão, nós estamos aqui para isso mesmo, e deixa-me responder-lhe de uma forma muito simples. Quando alguém adoece por causa deste micróbio, por causa da tuberculose, do bacilo de Koch, o tratamento neste caso consiste na combinação de 3 medicamentos. São eles a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida, para que as pessoas lá em casa entendam. A combinação destes 3 medicamentos vai ser utilizada no tratamento, que dura cerca de 6 meses e deve ser sempre acompanhada, obviamente, pelo médico e enfermeiro de família nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários. Pergunto eu agora, em que situações é preciso ou necessário internar um doente com tuberculose? Na maioria dos casos não é necessário esse internamento. O tratamento pode mesmo ser e deve ser feito em ambulatório, ou seja, em casa, acompanhado sempre, claro, pela supervisão de um médico, dos cuidados de saúde primários ou diferenciados, se assim houver necessidade. Porém, o diagnóstico, se não for feito no início da doença e os pulmões já estarem demasiadamente afetados, então aí sim, ou houver até mesmo a associação de outras patologias, aí o médico pode decidir pelo internamento. Irá fazer alguns exames que lhe permitam avaliar o estadio da doença e decidir se a melhor oportunidade será ou a melhor solução será mesmo o internamento e fazer um tratamento em meio hospitalar. Temos outra questão que nos chega via mensagem e que pergunta o seguinte: esta doença, a tuberculose, mata? Surgem realmente por parte da população algumas dúvidas nesta temática. Se mata ou não. A verdade é que mata. No entanto, se as pessoas seguirem, e uma vez mais eu digo, de forma regular, de forma escrupulosa, o tratamento que lhe foi prescrito, então aí diminui a possibilidade de morrer. No entanto, se interromper a medicação ou o tratamento prescrito, aí sim vai aumentar a probabilidade de vir a sofrer danos mais graves ou até mesmo a morte devido à tuberculose. E porquê? Porque há a possibilidade, através da interrupção do tratamento, do aparecimento de novos bacilos de Koch. E estes bacilos vão ser mais resistentes, o que significa que depois o tratamento, depois os fármacos utilizados, já não vão ser eficazes para o tratamento da tuberculose. Assim, é de extrema importância seguir do início ao fim todas as prescrições que o médico e o enfermeiro de família lhe dão. Sem dúvida alguma que esse é o fator mais importante para o tratamento da tuberculose. Tenho algumas questões que se relacionam também com as mesmas. Como é que se descobre? Se houver uma paragem também, se vai agravar, claro que sim, não é? O que é que as pessoas têm que fazer?
Quando, vamos ver, nós vimos atrás aqueles fatores, aqueles sintomas que nos podem indicar a presença de tuberculose. Quando assim, quando estamos presentes a esses sintomas, deve ser feito o diagnóstico. Como? Se realmente tossir de uma forma consecutiva, superior a 3 semanas, é aconselhável que se recorra ao médico. E o médico irá pedir para fazer alguns exames, como pode ser o do escarro, ou a baciloscopia, ou até mesmo a radiografia ou tórax. Estes exames vão permitir ao médico avaliar e fazer um diagnóstico da situação. E depois já há a reação tuberculínica, ou prova tuberculínica, que é muito falada e conhecida na população, mas esta, no entanto, o que nos permite saber é realmente se estamos presentes e se há a presença da infecção da tuberculose, mas não nos permite tirar conclusões quanto à atividade da lesão e à gravidade. Considera-se infectado, só a título de curiosidade, um indivíduo que nesta prova vai ter um endurecimento de cerca de 10 milímetros. Isto é uma prova que é feita nos cuidados de saúde primários, é acompanhada durante entre 72 a 96 horas e depois, passado esse tempo, vamos ver realmente qual é o resultado de positividade. E o que nos dá a entender é se estamos perante ou não a tuberculose. Depois serão feitos outros exames de diagnóstico para conseguirmos avaliar onde é que, se é pulmonar ou se é outro tipo de tuberculose e o estado em que se encontra. Rádio Onda Livre FM. Se esses exames acusarem positivo e se o indivíduo beber ou fumar, ele terá mesmo que é necessário parar. É verdade, Rui. Como nós sabemos, não é aconselhado beber ou fumar, conjugar estas duas coisas com a toma de medicamentos, porque pode causar algumas interferências e até mesmo surgir outras complicações, como o caso da hepatite. É desejável e necessário que o paciente deixe de fumar, até porque melhorará a sua saúde como um todo e beneficiará da recuperação dos pulmões, sendo que estes estão afetados na presença do bacilo de Koch. É então importante não estarmos ainda a sujeitar os nossos órgãos a outros fatores agressivos. Já agora, as grávidas podem ser tratadas com os medicamentos habituais para a doença? Há algum receio realmente das grávidas e de quem pretende engravidar quando sujeito a este tipo de patologia, se pode ou não pode fazer a toma da medicação. Até ao momento, a medicação, os tratamentos utilizados são seguros e então podem realmente fazer o tratamento no caso de uma gravidez. O que se aconselha também é que realmente neste período se tenha uma consulta e uma conversa com o médico assistente para poder esclarecer algumas dúvidas, designadamente com a saúde do seu bebê. Muito bem, biossegurança na tuberculose é o assunto que vamos falar dentro de alguns minutos. Agora, e para aliviarmos um bocadinho também este assunto, vamos a um momento musical. Até já. Até já, vamos a isso. Voltamos ao nosso assunto para esta tarde, abordando agora a biossegurança. Quais são as medidas a adotar perante doenças infecciosas, por exemplo? Bom, Rui, no caso dos profissionais de saúde, é mesmo a instituição, o órgão de gestão, que é responsável por fornecer o equipamento de proteção individual em qualidade e quantidade suficiente aos procedimentos. Realmente é este equipamento de proteção individual que nos vai garantir alguma barreira protetora e podermos estar seguros nos procedimentos que vamos atuar. Também se adequa àqueles que são prestadores de cuidados a doentes com tuberculose ou que estão na presença desses doentes. Então, para conseguirmos quebrar a cadeia epidemiológica da transmissão da infecção, ou seja, conseguirmos que não haja a proliferação desta infecção, é necessário adequar as barreiras protetoras aos procedimentos, utilizarmos o equipamento de proteção individual necessário e adequado a essa situação. Devemos cumprir as regras de colocação e remoção do material deste equipamento de proteção individual. Porquê? Porque realmente, se estamos expostos a um fator de risco e depois, ao removermos o material, não o fazemos de forma correta e entramos em contacto com o fator de risco, podemos então continuar e aumentar o risco de proliferação de uma infecção. Que tipos de equipamentos de proteção individual podem ser usados neste contexto?
Olha, podemos falar, por exemplo, nas luvas, e isto, sem dúvida, que é preciso também, é importante compreender que o equipamento de proteção individual confere proteção e segurança não só a quem o utiliza, mas também ao terceiro que está perante o utilizador do equipamento. As luvas, então, como estava a referir, são utilizadas, por exemplo, em procedimentos invasivos, contacto com locais estéreis, pele que não esteja intacta, membranas, mucosas, e durante atividades em que haja o risco de exposição a sangue, a fluidos orgânicos, secreções e excreções, por exemplo, é realmente importante a utilização de luvas para que haja uma barreira entre esses agentes e a nossa pele, as nossas mãos, neste caso. Depois temos o caso das máscaras de proteção dos olhos e da face, que estão indicadas em procedimentos com a capacidade potencial de produção de salpicos ou de aerossóis, ou seja, quando há a presença de secreções, de excreções, sangue, outros tipos de fluidos corporais. Isto também acontece aqui no caso da tuberculose. Porquê? Porque o bacilo de Koch é transmitido através da respiração, através da via aérea. Se não utilizarmos uma máscara de proteção facial, podemos então inalar esse bacilo. Depois temos o caso das batas e dos aventais, que têm por objetivo proteger tanto a nossa roupa como a nossa pele, como criando uma barreira exatamente entre o agente responsável, o agente perigoso e a nossa roupa. É importante para a utilização deste equipamento de proteção individual que haja realmente formação. É importante também que os profissionais de saúde acabem por transmitir conhecimentos a quem está em casa, aos prestadores de cuidados e até mesmo aos doentes, para que estes se responsabilizem um pouco e adotem medidas que vão diminuir depois a possibilidade de contágio, de transmissão. E aos prestadores de cuidados, para que possam adotar aquelas medidas que lhes vão garantir um contacto ou que lhes garantam entrar num ambiente contaminado sem correr o risco de serem infectados neste caso, por bacilo de Koch. Aqui na nossa região, no Nordeste Transmontano, tem havido muitas campanhas de sensibilização para a doença para a tuberculose? Tem havido bastante campanhas de prevenção. A vacinação, posso dizer que o Distrito de Bragança é aquele que tem uma maior cobertura da vacinação a nível nacional, o que é magnífico. E depois estamos numa zona onde também há muito gado, onde também há muitos animais, e isso pode aumentar o risco de transmissão, porque estamos sujeitos a vários vetores. Vetores são aqueles elementos que podem fazer a transmissão e a condução da infecção. Realmente, a nível local, na nossa região, há uma grande aposta na prevenção da tuberculose. E não só, também de outras patologias, mas realmente há uma grande aposta nesse sentido. A prevenção, sem dúvida, que é a melhor arma que nós temos no combate às doenças e infecções. Qualquer pequeno sintoma, as pessoas devem contactar ou consultar o seu médico, não é? Os cuidados de saúde primários na prevenção têm realmente um papel importantíssimo. É de extrema importância nós conseguirmos cativar as pessoas e as pessoas entenderem que os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, podem atuar na prevenção e no tratamento de algumas patologias. Este é o caso de uma delas. As pessoas devem realmente regularmente consultarem o seu enfermeiro e médico de família para que se possam fazer rastreios, para que se possa acompanhar a evolução do estado de saúde das pessoas e assim terem ganhos na sua qualidade de vida e na manutenção da mesma. Se realmente atuarmos de uma forma precoce, de uma forma antecipada, vamos garantir que a qualidade de vida dos nossos utentes, dos nossos utilizadores, seja maior e com uma melhor qualidade. Gil, para terminar, onde podem os nossos ouvintes consultar toda a informação que aqui falamos? A informação que nós falamos sobre a tuberculose hoje está toda disponível nos sítios online do Portal da Saúde, da Direção-Geral de Saúde e da Administração Central dos Sistemas de Saúde. Podem ainda, se persistirem dúvidas, deixar a sua pergunta no Facebook da Rádio Onda Livre e nós, em tempo útil, iremos responder e colmatar essa dúvida. E podem também, se acharem que estão perante esta sintomatologia, recorrer aos serviços de saúde primários, aos centros de saúde, e estará lá o seu enfermeiro de família, o seu médico de família, pronto para o esclarecer em qualquer situação. Para concluirmos a nossa conversa, uma mensagem aos nossos ouvintes.
Uma mensagem aos nossos ouvintes. Olha, eu aconselho a todos os nossos ouvintes que perante qualquer tipo de sintoma ou perante uma situação anormal, consultem o seu médico de família ou o seu enfermeiro de família, venham mais vezes, cumpram a vacinação, que sem dúvida é importante. Venham, aproximem-se dos centros de saúde, dos cuidados de saúde primários, tal como eles também se tentam aproximar da população e sem dúvida que vamos melhorar a qualidade de vida de toda a nossa população. Prevenção e promoção de saúde e segurança com a assinatura de Gil Angélico. Muito obrigado, Gil. Obrigado, Rui, e obrigado a todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste tempo. Espero que os nossos ouvintes tivessem ficado um bocadinho esclarecidos. Assim esperamos, eu acredito que sim. Qualquer dúvida que persista, não hesitem em deixar a mensagem. E não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Exatamente. Muito obrigado, um abraço, muito boa tarde. Obrigado, Rui, boa tarde.